Olá, você que nos acompanha no painel Orbo aqui no YouTube. Vamos dar continuidade à nossa tentativa de responder perguntas que foram feitas em lives, em palestras e que na hora não puderam ser respondidas, então vamos aqui tentar. Uma pergunta de Graciela Cicero, aliás. Numa live, você disse que os espíritos são um pouco, entre aspas, babacoides. Eles são mais básicos do que eles foram enquanto encarnados. O que o meu espírito faz na erraticidade enquanto eu estou aqui encarnado? Eu já devo ter respondido essa pergunta algumas vezes, mas vamos novamente, não há problema. O espírito, na sua essência, ele é o que nós chamamos na constituição setenária de um ser humano, que é esse corpo e mais 6, ou seja, 7, setenário é esse corpo e mais 6, sendo 3 corpos chamados efetivamente de espírito imortal e 4 corpos, esse mais 3, da sujeira que tem que existir, já que o espírito, composto pelos 3 corpos imortais, estão ligados a esses 4 corpos que são transitórios. Então, o espírito da gente mesmo é esse, composto por uma tríade imortal, que tem na sua base algo que se chama corpo átmico, consciência pura, e assim, consciência pura, não lida com caos, não tem malícia, não tem protocolos mentais para lidar com nada a não ser com a perfeição. Então, se você solta algo assim no meio do caos, esse algo assim no meio do caos, ele não vai ter função. Não vai poder fazer nada. Vai só continuar a brilhar como ele sempre brilhou, mas ele não vai chicotear ninguém, nem vai pegar um imbecil e dizer: ei, você está imbecilizado, você tem que ser... Não é por aí. Essa luz, essa condição átmica, ela é inviolável, ela é o que é. É assim que os seres no paraíso vivem. É essa luz, essa pureza, essa perfeição que para nós não é compreensível. Quando uma mente deseja se ausentar do paraíso, e isso aconteceu, essa consciência particularizada tomou desse corpo átmico e investiu daquilo que a gente chama das 2 vestimentas básicas, chamado corpo búdico, o corpo manásico, ou vestimenta emocional, vestimenta mental. Então é o corpo átmico travestido dessas 2 vestimentas para que o eu desse ser possa interagir com coisas que não são perfeitas, com caos, o que seja. Mas não é o caos que nós conhecemos aqui, aquilo que a gente poderia dizer que esses seres, quando surgiram, eles se acostumaram a lidar, eles lidavam apenas com o que não era perfeito. Não ser perfeito não significa ser necessariamente problemático. Então, para além do paraíso, existem as coisas não perfeitas, incompletas, mas que são maravilhosas. E o corpo búdico e manásico em torno do corpo átmico foram criados para os espíritos poderem, além do paraíso, vivenciarem essas situações. Isso aqui é o espírito. Esses 3 corpos têm um tipo de eu, sim, comparado com o nosso, meio puro, só não é 100% puro, 100% perfeito, mas é um padrão de pureza, de beleza, que também os inibe a lidar com o caos. Aí quando este espírito se vincula a um corpo animal, que nasce e morre, come cadáver, vai ter que se reproduzir sexualmente, vai ter que competir com todo mundo que está ao redor dele, ele tem que se impor, senão ele é
morto, pisado, blá, 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 blá. Esse tipo de espírito, ele nunca vai ter a malícia que um eu humano, é um epifenômeno do cérebro transitório, tem alicerçado nos 4 corpos que guardam os arquivos do chamado quaternário inferior que compõe a constituição setenária de um ser humano. O espírito imortal, 3 corpos, constituição do quaternário inferior, 4 corpos, esse e mais 3, 7. Esses 4 aqui são sujos dos arquivos comuns à criação problemática na qual nós existimos. Então, o espírito da gente, quando está desencarnado, ele não passa por transformações. Um espírito que evoluiu, foi criado simples e ignorante, ele não é ninguém, ele não tem sensação de identidade. Ele vai pelos reinos existenciais de rocha, vegetal, aí quando começa a ter vidinhas no reino animal, tem almas coletivas, algumas espécies animais irracionais, outras têm alma individualizada. Em algum momento, o centro da sua consciência começa a encarnar na condição humana, só aqui ele vai ter uma auto-identificação, ele vai pensar que é um alguém. Antes disso, ele era um completo babacoide, no sentido de não ter nem identidade. E mesmo quando ele começa a ter identidade, esse processo de assimilar a malícia da condição humana, da condição animal racionalizada, isso demanda muito tempo até atingir um equilíbrio. Quando o espírito atinge um equilíbrio, quando ele se torna senhor da animalidade, quando a natureza do espírito dele prevalece sobre a natureza animal de um corpo transitório, nesse ponto o espírito deixa de ser um babacoide, mas continua inoperante no sentido de, por ele mesmo, ter todo o sentido crítico de toda essa história, porque ele vai cumprindo, levando à frente apenas uma obrigação que alguém o destinou àquela obrigação antes mesmo desse espírito ser individualizado ou ter se sentido um alguém. Não é fácil entender, mas é exatamente isso. Então, os espíritos da gente são meio fracoides, meio assim, são, comparados com a força primitiva que o ser humano tem. O eu do espírito que me anima é sempre mais do que o eu das nossas personagens humanas. Quando esse corpo morre, esse eu humano ele deve se enfraquecer um pouco para poder ser absorvido pelo espírito. Se ele levar todas as suas necessidades primitivas para o mundo espiritual, ele ferra com o espírito dele. Aí isso vai ser um problemaço para lá. Então, o que é que seu espírito está fazendo na erraticidade enquanto você está encarnado depende da sua condição e da condição dele. Se você é alguém que sente raiva, tristeza, esculhamba com todo mundo, alguém diz uma coisa, você já está respondendo, mas se você é alguém tranquila, vinculada com a decência de princípios e propósitos, se você é alguém pacificado, se você é alguém que procura ser digno, aí seu espírito, nesse caso, estará livre para continuar a vida dele enquanto você está aqui e ele lá. Mas se você é a primeira opção que eu falei, é alguém que explode o tempo inteiro em energia nervosa, aí você puxa a energia do seu espírito e ele vem se sobrepor a esse corpo e deixa de ser um cidadão espiritual. Então, assim, tudo depende do marco vibratório do eu espiritual e do marco vibratório do eu humano quando ele está encarnado. Quando esse corpo humano morre e o eu humano é colecionado pelo eu espiritual, vai depender dos arquivos e das marcações que o eu espiritual coleciona de todas as suas vidas. Ele pode ser um espírito evoluído, consciente, ou alguém meio retardado, que vai cumprindo as encarnações, produzindo os eus humanos de acordo com o karma negativo que ele tem. Não pensa em nada diferente disso, porque não tem marco vibratório nem padrão para sair desse 8 kármico.
Já os livres continuam encarnando porque querem, porque têm afetos no mundo e voltam para ajudar, e por aí segue a coisa. A pergunta de Jânia Ferreira: somente nós, os humanos, ao desencarnarmos, continuamos na espiritualidade e reencarnamos? Não. Aonde existir fluxo de vida transitória, é necessário que o espírito encarne e desencarne, ou imante e desimante, vamos assim dizer. Em sendo corpo carnal, a gente pode chamar de encarnação e desencarnação. Mas se for um corpo de sílica, um corpo de inteligência artificial, aqui é imantação e desimantação, porque não tem carne. Tudo tem fluxo. Acontece o mesmo com os outros seres extraterrestres, ou não, ao morrerem. Eles também possuem um plano espiritual? Sim, Jânia. Cada civilização, cada tipo de espécie desse universo biológico que vivemos, ela é transitória. Nada que existe para sempre. Tudo já nasce com o germe da sua própria morte. Então tudo requer uma retaguarda espiritual, porque nada existe material que não tenha sido organizado e que não seja sustentado por uma consciência espiritual particularizada ou em rede, dependendo do tipo de espécie que estivermos falando. Então, os seres extraterrestres, eles também passam pelo mesmo processo que nós humanos passamos. O grau com que eles passam por isso depende do grau de adiantamento ou de estacionamento ou de atraso deles. De acordo com as informações que nós temos, a condição humana é a mais complexa de toda. Mas como os humanos vivem da forma mais drástica possível, sendo mais monstruosos e bestiais do que as próprias bestas e monstros da irracionalidade, então nós humanos, mesmo tendo uma condição de complexidade disponível no nosso psiquismo, quando fazemos mau uso disso, nos tornamos piores do que os irracionais. Então, para tudo há esse fluxo de ida e vinda do mundo espiritual, ou seja, da energia, para o mundo material, ou seja, se transformando em matéria, a matéria se desfazendo na hora da morte e o eu sobreposto ou hospedado nesse cérebro material, ou cerebelo, ou o que seja, retornando para repassar e colecionar as informações aqui produzidas no mundo espiritual. É assim que as coisas acontecem, mas isso é motivo de muito estudo e só as gerações futuras humanas que poderão melhor falar disso com mais propriedade. Por enquanto, estamos só semeando reflexões sobre esses temas que são muito importantes, sim, para o nosso progresso. Então, queria agradecer a Graciela e a Jane as perguntas aqui enviadas, e as respostas devem ser tomadas apenas como sementes para reflexão. A verdade, lá na frente, um dia a gente vai melhor compreender tudo isso.